Algumas pessoas me pediram para falar mais sobre armários de cozinha. Pediram para eu dar algumas dicas do que elas devem observar quando forem comprar seus armários de cozinha. Seja ele através de uma marcenaria ou seja ele através de uma empresa de móveis planejados. Então hoje eu vou dar algumas dicas bem quentinhas para vocês ficarem de antena ligada no que deve ser observado quando vocês forem providenciar esse armário, tá certo? Vamos lá! Oi gente, para quem é novo aqui no canal, eu me chamo Sandra, sou arquiteta e hoje é dia de armário de cozinha. Eu resolvi dividir em dois vídeos. Hoje eu vou falar somente sobre os armários que ficam abaixo da bancada, certo? Os armários inferiores. E no próximo vídeo eu vou falar para vocês as observações que vocês devem ficar ligados no armário que fica acima da bancada. Bem gente, antes de começar a dar dicas, eu quero alertar vocês que eu aconselho que você vá pelo menos com a medidazinha do armário que você quer. Sempre é bom você tirar algumas fotos e tirar algumas medidas no local para você levar na loja e ter uma ideia assim mais real da coisa. Agora, isso é simplesmente para orçamento, porque qualquer loja, qualquer marceneiro tem obrigação de ir no local conferir todas as medidas, mas normalmente ele só faz isso depois que você já fechou a compra, certo? Então antes disso, você leva suas medidazinhas que você tirou lá, porque vai ter um orçamento o mais real possível, e quando você fechar, eles vão lá e conferem as medidas, tiram as medidas mais exatas e faz as devidas adequações no armário, mas provavelmente não vai ser nada do outro mundo, porque você já levou uma medida mais real possível. A primeira recomendação que eu tenho é que você escolha um material resistente para esse armário. E principalmente o armário que fica na parte de baixo. Porque a parte do armário que é mais surrada, tem respingo de água que sai da própria bancada, tem gordura, a mão das pessoas pegando muito naquele armário, naquelas gavetas. Normalmente no armário de baixo ficam aquelas coisas que a gente mais usa, aquelas gavetas para pegar uma faca, pegar uma colher. Então você manuseia aquele armário o tempo inteiro. Eu sempre recomendo você colocar um material muito resistente na parte de baixo. E hoje está até na moda fazer uns armários da parte de baixo de uma cor, a parte de cima de outra cor. Então você pode até se dar o luxo de fazer a parte de cima de uma forma assim diferenciada. Se você quiser, você pode usar até sua laca, o que for. Agora eu aconselho que o armário de baixo você pense bem, porque tem que ser um material muito resistente. A fórmica é um excelente material. Todas as cozinhas nos apartamentos que eu fiz, todos eram revestidos em fórmica. Ela resiste bastante a esse tipo de surra. Ela não muda a aparência no decorrer do tempo. A segunda dica, gente, é uma dica que eu vejo que pouca gente faz. Eu sempre recomendo que a face do seu armário, ou seja, a face da sua porta, da porta que fecha o armário, a face, a frente dela, fique recuada 2 centímetros em relação à sua bancada, ou seja, ela fique mais para dentro. Por quê? Cai muita água de respingo. Você está lavando os pratos, vem respingando água ali pela borda da bancada. Se a porta estiver no mesmo alinhamento da bancada, a água vai cair, vai bater na porta. Então, qualquer falhazinha que tenha na sua porta, essa água vai entrar no MDF e a porta vai começar a inchar, vai estragar a porta rapidinho. Então, eu sempre recomendo que o armário fique menor do que a bancada 2 centímetros. Isso garante uma durabilidade excelente para os seus armários. A terceira dica, gente, independente do tamanho que você tenha de apartamento, eu já recomendo que qualquer armário que você vai fazer, independente do tamanho,
tenha um módulo de gavetas. Tem umas 4 gavetinhas. Ou então, eu já fiz para uma cliente numa cozinha pequena também com 3 gavetas. Nós fizemos 2 gavetas para talheres para manuseio rápido e uma gaveta mais alta para ela colocar ou tampas ou o que quisesse assim. Mas aí vai depender muito de gosto. A maioria das pessoas preferem as 4 gavetas. E a recomendação é que esse módulo de gaveta fique entre a cuba da bancada e o seu fogão. Você pega muita coisa quando você está trabalhando nessas 2 zonas. A quarta dica, gente, é você se lembrar que nós sempre temos alguma manutenção a ser feita no sifão da cuba. Então, normalmente, eu prefiro colocar 2 portas de giro. Por que 2 portas de giro? Ela é mais barata do que a porta de correr. A porta de correr, quando uma corre, só fica com 50% do vão. E quando a gente teve algum vazamento, a gente precisa tirar as coisas com pressa ou vai dar alguma manutenção, o ideal é você ter uma abertura boa para você dar essa manutenção. E quando as 2 portas de giro abrem, tá 100% do vão aberto. Enquanto se for uma porta de correr, não. Você só tem 50% do vão aberto. Aí você pode até comentar, tem aquelas gavetas aramadas com recorte para o encaixe do sifão. Tem, mas eu sinceramente acho um gasto bem elevado para pouco resultado. Eu prefiro sinceramente colocar 2 portas de giro com uma prateleira no meio. Aí se você tiver algum dinheirinho a mais, eu sou mais a gente trocar o sifão e colocar aquele sifão articulado onde o corpinho do sifão fica encostada lá no fundo da parede. Eu já fiz um vídeo falando só sobre sifões e mostro uma foto desse sifão. Quanto mais você proteger essas áreas possíveis de ocorrer algum vazamento, melhor. A quinta dica, gente, você definir desde o início, não é depois. Quais os complementos que você vai querer, certo? Quais são aqueles detalhezinhos. Então, você pode querer colocar aquela lixeirinha que fica no tampo. Aquela lixeirinha você faz um rasgo no tampo e você encaixa. Só que o corpinho da lixeirinha fica por baixo, então fica pela parte do armário. Interfere no armário. Então isso precisa ser decidido durante o projeto do armário. Ou então, digamos que você não queira essa lixeira no tampo, você queira aquela lixeira deslizante, que é uma lixeirinha, o corpinho dela fica dentro do armário. Quando você vai usar, você puxa como se fosse uma gaveta. Isso também ocupa um espaço do armário. São detalhes que você precisa decidir antes. Você também pode querer aquele porta-tempero, porta-lata ou porta-garrafa. É um elemento aramado que você coloca na parte de baixo do armário. Isso tudo são peças, normalmente são mais caras, mas vale a pena você ter alguma dessas peças. Eu particularmente adoro as gavetas aramadas. Elas custam um pouquinho mais, mas elas matam 2 coelhos de uma cajadada só. Já vem toda pronta, você coloca só uma frente no MDF que você está trabalhando no próprio armário para fazer o fechamento. Eu uso muito essas gavetas para colocar como fruteira ou então para colocar verdura, cebola, essas coisas. Qual a vantagem dela? Como ela é toda aramada, ela tem ventilação nas laterais, ela tem ventilação por baixo. Então, a única coisa que eu faço é que eu não fecho completamente a frente. Normalmente eu deixo um espaço de uns 5 centímetros assim acima na gaveta, onde eu boto o dedo para puxar e o ar que entra por baixo da gaveta sai por aquela área. Então as frutas estão ventiladas, as frutas não ficam abafadas, funciona super bem, fica uma coisa mais bonitinha, mais guardada e com a devida ventilação que ela precisa ter. A sexta e última dica, gente, é vocês decidirem quais são os eletrodomésticos que vão estar instalados nesses armários ali ou que interferem nos armários ali da parte inferior. Então, por exemplo, se você resolve colocar um fogão embutido, interfere no armário. Se você resolve colocar um cooktop, interfere no armário. Se você resolve colocar o forno de micro-ondas embutidozinho ali na parte do armário de baixo, interfere. Todos esses eletrodomésticos precisam ser analisados, você tem que olhar o manual
para ver o que é que o manual recomenda em termos de ventilação. E o manual também, em muitos casos, alerta para a qualidade do MDF. Ele diz qual é a temperatura que esse MDF tem que resistir. Tudo isso, gente, é bom vocês passarem de informações para quem vai fazer o seu armário. Não é assim, resolveu colocar e vai colocar depois, não. Tudo isso é bom que vocês tenham uma coisa bem definida, vocês saber exatamente qual é o eletrodoméstico que você vai instalar, qual é a dimensão, qual é a linha. Porque a depender do tipo, ele vai dizer, eu preciso de tanto de ventilação, eu preciso de tanto de afastamento no fundo, eu preciso o cooktop, eu preciso de tantos centímetros do fundo do cooktop para o obstáculo de baixo, para que não aqueça, eu preciso de uma abertura para ventilação. Tudo isso vem escrito no manual. Então, quem vai fazer o armário precisa dessas informações, certo? Bem, gente, por hoje é só. Eu acho que essas dicas já vão ajudar vocês aí a ter na cabeça o que é que vocês querem para o armário de baixo. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre o armário da parte superior, todos os armários que ficam acima da bancada e o que você pode fazer com eles. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal, tá certo? Beijão e até a próxima.